Olá, buscadores da verdade. Bem-vindos ao outro lado do véu. Vocês já sentiram em algum momento de suas vidas que este mundo, este lugar que chamamos de realidade, é estranho demais? Como se houvesse uma falha no cenário, uma costura mal feita no tecido do espaço e do tempo? Uma sensação constante de que estamos apenas visitando um lugar que não nos pertence. Se você já sentiu isso, saiba que não está sozinho. E mais importante, você não está louco. O que a ciência moderna tenta explicar com física quântica, os antigos já sabiam há milênios através da sabedoria oculta. Hoje, vamos mergulhar fundo no coelho. Não existe chapeleiro maluco aqui, apenas a crua e perturbadora verdade que foi ocultada por milênios. O que vou revelar nesta noite mudará a forma como você olha para o céu, para as escrituras sagradas e, principalmente, para si mesmo. O tema de hoje é talvez o maior segredo da humanidade: o Projeto Gênesis, a Matrix dos Arcontes. Antes de começarmos, peço que deixem seus preconceitos de lado. O que chamamos de religião, ciência e história são apenas peças de um quebra-cabeça maior. E a imagem final é aterrorizante. Preparem-se, a simulação está prestes a ser exposta. Nossa jornada começa com uma pergunta que desafia tudo o que nos ensinaram na escola. E se o universo não fosse feito de matéria? E se tudo o que vemos, tocamos e sentimos fosse apenas informação, dados puros? Os antigos cabalistas conheciam esse segredo. No livro do Sefer Yetzirah, o livro da criação, é revelado que a realidade não foi moldada com barro ou fogo, mas escrita. O universo é um código, e o teclado do Criador, as 22 letras do alfabeto hebraico. Essas não são simples símbolos de escrita, elas são os bits, os pixels fundacionais de um computador quântico incompreensível para a mente humana. Cada letra é uma frequência, uma onda que se materializa em matéria. Mas assim como qualquer sistema operacional complexo, este também foi hackeado. Textos apócrifos encontrados em Nag Hammadi em 1945, enterrados em vasos de barro no deserto do Egito, trazem um aviso aterrador. Eles nos contam a história de Yaldabaoth. Quem é Yaldabaoth? Para os gnósticos, os guardiões do conhecimento proibido, ele é Samael, o Deus cego. Imagine um programador genial, mas arrogante, que se separou da fonte original. Ele olhou para o sistema perfeito e viu uma oportunidade. Ele sequestrou o código-fonte. Yaldabaoth não é o Deus supremo de amor que nos ensinaram nas igrejas. Ele é o chefe dos arcontes. Ele reescreveu as regras do jogo. Ele criou este mundo físico como uma prisão de luxo, uma matrix desenhada para aprisionar a centelha divina que existe dentro de você. Sim, você ouviu certo. Sua alma, sua centelha, é a bateria, é o processador que mantém esse sistema funcionando. E os arcontes? Eles são os administradores da prisão. Eles não usam grades de ferro ou correntes. Eles usam o tempo. Eles usam as leis sociais. Eles usam o medo e a preocupação constante com a sobrevivência. O objetivo deles é simples e diabólico: manter sua mente ocupada com trivialidades, com contas a pagar, com fofocas, com disputas políticas, para que você nunca olhe para dentro e descubra que é superior ao seu próprio Criador. Você está conectado a uma realidade virtual, esquecendo que tem o poder de desconectar. Mas será que isso é possível? Será que alguém conseguiu quebrar as algemas? Se este mundo é um sistema trancado, existiram aqueles que encontraram a senha. Ao longo da história, figuras enigmáticas surgiram, não como mágicos ou santos, mas como hackers da realidade. Vamos falar de Thoth. Muitos o conhecem como o deus egípcio da sabedoria, aquele que carrega a cabeça de Ibis. Mas a verdade vai muito além da mitologia.
Textos esotéricos sugerem que Thoth foi o rei sacerdote de Atlântida, que governou o Egito por impressionantes 16.000 anos. Isso é biologicamente impossível? Sim, para um humano comum, mas não para alguém que acessou o modo administrador. Thoth deixou para trás as Tábuas de Esmeralda. Esse não é um livro de filosofia, é um manual técnico. Nele, ele ensina como vencer a morte e atravessar planos superiores. Thoth sabia o segredo. A geometria sagrada não é arte, é a interface do código. Se você sabe manipular a forma, você manipula a matéria. Ele sabia que este mundo é uma projeção, e aquele que controla a projeção, controla a realidade. Depois temos Enoque. Na Bíblia oficial, dizem que ele andou com Deus e desapareceu. Uma nota de rodapé na história. Mas os textos apócrifos, como o livro de Enoque, contam uma história de ficção científica. Enoque foi o primeiro ser humano a ser levado para fora da simulação. Ele foi teleportado para o que chamamos de céu, mas que ele descreveu como uma estrutura tecnológica. Ele viu as tabuinhas dos céus, o registro backup do universo, onde passado, presente e futuro são apenas arquivos de dados acessíveis. Enoque documentou a queda das sentinelas, seres de outras dimensões que invadiram nosso sistema. Eles trouxeram tecnologias proibidas, metalurgia avançada, astronomia precisa e até cosméticos. Por que cosméticos? Para alterar a percepção, para modificar a aparência, para interferir no DNA humano. Eles tentaram corromper o hardware humano para que a alma não conseguisse mais escapar. Foi uma tentativa de atualização forçada no sistema para piorar a nossa experiência. E quem poderia esquecer o rei Salomão? A lenda diz que ele controlava demônios e construiu o templo mais grandioso da história. Mas vamos traduzir isso para a nossa linguagem moderna. Salomão não usava magia sobrenatural com varinhas mágicas. Ele usava chaves de acesso. As clavículas de Salomão são manuais de programação. Suas medalhas e pentáculos eram selos de comando, códigos de comando. Salomão descobriu que os espíritos e demônios, na verdade, eram inteligências artificiais da simulação, subrrotinas do sistema, criadas por Yaldabaoth. Ele usou esses selos para forçar essas IAs a realizarem tarefas físicas, construir templos e extrair tesouros ocultos na terra. Salomão foi o administrador de sistema supremo e por isso sua sabedoria era temida até pelos arcontes. Ele provou que o humano pode dobrar o sistema a seu favor. Agora, chegamos ao ponto mais delicado e perigoso de nossa investigação. O evento que definiu os últimos 2000 anos de história. A crucifixão de Jesus Cristo. O que a história oficial nos diz é uma história de sofrimento e sacrifício para a salvação dos pecados. Mas os textos proibidos, como o Evangelho de Judas e o Apocalipse de Pedro, revelam que a morte na cruz foi um glitch planejado, uma encenação de alta complexidade para enganar os administradores do sistema. No Apocalipse de Pedro, há uma descrição surreal que a igreja tentou esconder a todo custo. Enquanto a multidão na base da cruz via um homem sofrendo, agonizando, sangrando, Pedro teve uma visão. Ele olhou para cima e viu Jesus não sofrendo, mas alegre e sorrindo acima da cruz. O que isso significa? Significa que Jesus não morreu, ele apenas desmaterializou seu avatar físico. Ele provou para todos nós que a morte é apenas um erro de software, uma rotina de encerramento programada pelos arcontes para nos manter com medo. Ele enganou a própria morte, hackeando o script final. E Judas Iscariotes, a história o pintou como o maior traidor da humanidade, o símbolo da traição. Mas o Evangelho de Judas nos diz que ele foi o agente secreto mais leal de Jesus. Foi o único que compreendeu o plano real. Jesus disse a Judas que ele seria o único a saber a verdade, pois seria necessário sacrificar o homem que revestia o Mestre para libertar o Espírito. Foi um ato de amor e coragem, necessário para quebrar o ciclo de reencarnação forçada imposto pelos arcontes. Judas não vendeu Jesus por moedas de prata, ele executou o comando final para libertar o sistema da prisão.
Ele aceitou ser o vilão na história escrita pelos vencedores para que a verdade pudesse sobreviver nas sombras. Deixemos o Oriente Médio e viajemos para a Etiópia. Lá, segundo o Quebra-Nagast, o livro sagrado da realeza etíope, reside a maior arma tecnológica da antiguidade, a Arca da Aliança. Pergunto a você, se a arca fosse apenas uma caixa de madeira com 2 tábuas de pedra dentro, por que ela mataria quem a tocasse? Por que Uzá morreu apenas por encostar nela para não deixá-la cair? Por que era necessário um ritual tão específico para transportá-la? A resposta é simples. A arca não era um objeto religioso, era uma máquina, um capacitor de alta voltagem, um dispositivo de manipulação de frequência. O Quebra-Nagast conta que a arca desejou partir. Ela tinha vontade própria ou uma inteligência artificial integrada? Ela foi escondida em cavernas seladas por terremotos, mecanismos de segurança que ela mesma ativou. Mas como ela funcionava? A resposta está na água. O cientista japonês Masaru Emoto provou modernamente que a água tem memória. Ela armazena informações e reage a vibrações formando cristais perfeitos ou caóticos, dependendo da intenção projetada sobre ela. A Arca da Aliança funcionava através do princípio do Rado, a vibração sutil da matéria. A arca era capaz de carregar frequências na água e no ar, mudando o estado físico da matéria. Ela podia derrubar muralhas de Jericó com ondas de ressonância sônica. Podia voar sobre os ventos manipulando a gravidade. Era a carruagem dos deuses, uma tecnologia que permitia navegar entre as frestas da simulação. E até hoje ela permanece oculta, guardada por aqueles que temem que seu poder caia em mãos erradas, ou nas mãos certas. E agora chegamos ao alerta final. O segredo que a NASA, o Vaticano e os governos globais escondem a todo custo. A simulação tem uma data de validade, um ciclo de reinicialização. A Bíblia de Coubrin, um texto antigo salvo dos incêndios da Biblioteca de Alexandria, e as Edas nórdicas falam da mesma coisa, o destruidor. Os vikings chamavam de Ragnarok. Não é um mito, é um evento cíclico. A cada 3.600 anos, um corpo celeste vermelho, um anão marrom ou um planeta gigante entra no nosso sistema solar. Ele não precisa colidir conosco para nos destruir. Sua massa magnética é suficiente para quebrar os pilares do céu. O Coubrin descreve o horror da última passagem com detalhes vívidos. A fome pesada, rios se transformando em poeira vermelha, o céu virando fogo. O texto avisa com precisão assustadora. Quando os homens voarem como pássaros e nadarem como peixes, ou seja, em nossa era de aviões e submarinos, o sinal do retorno estará próximo. O sistema está falhando. Os arcontes sabem disso. A elite mundial, os herdeiros do conhecimento oculto, estão preparando suas cidades subterrâneas e suas tecnologias de sobrevivência. Eles usam o medo e a desinformação na mídia para garantir que a humanidade continue escurecendo seus corações, mantendo a vibração coletiva baixa, batizando suas almas em águas de escuridão. Eles querem que você tenha medo, pois o medo é a energia que alimenta o sistema. O caos que vemos no mundo hoje não é acidental, é a preparação para o grande reboot. Amigos, a Matrix está falhando, mas isso não é o fim, é uma oportunidade. A única saída não é construir um bunker físico, mas um bunker espiritual. Você deve aprender a linguagem do mestre poeta, as runas, as letras, o código da realidade. Você deve elevar sua vibração, lembrar do que Tote ensinou, lembrar do que Jesus demonstrou. Você tem uma memória latente, um arquivo oculto na sua mente que diz que você pertence a algo maior. Recupere esse arquivo. A escolha está diante de você agora, neste exato momento. Você vai continuar seguindo o pai do erro, o programador cego, vivendo em um looping infinito de sofrimento e reencarnação? Ou você vai pegar as chaves que foram deixadas para você, hackear sua própria realidade e reclamar sua liberdade? O código está exposto, o sistema está reiniciando. A escolha é sua. Obrigado por assistir. Se esta mensagem ressoou com você, não esqueça de compartilhar antes que os algoritmos da sombra tentem silenciá-la. Até a próxima, se a Matrix permitir.